Semana passada a gente aprendeu o que é difusão, lei de Fick, mas essa semana a gente ainda precisa continuar nesse assunto, porque é necessário entender o que a gente vai encontrar e o que a gente espera nas diferentes causas do distúrbio de difusão. Bom, eu sou o professor Augusto Cruz e toda semana, quinta-feira às 18 horas, você tem uma aula inédita sobre fisiologia respiratória comigo. E hoje parece não ser tanto fisiologia, mas hoje uma continuação sim, mais para um aspecto talvez fisiopatológico, mas que é extremamente importante e complementar quando o assunto é difusão. Bom, nós aqui, todas as quintas-feiras, vocês já conhecem, mas nós discutimos a fisiologia baseada em 4 livros. Então temos Fisiologia Pulmonar do Levitsky, o Fisiologia Respiratória do West, o Fisiologia Respiratória do Schumacher. Ele fica transparente assim por causa do chroma key, tá, gente? E o Tratado de Fisiologia Médica do Guyton, que eu não mostro porque tá sem capa, eu fico com vergonha. Mas você encontra o link para adquirir os livros aqui na descrição do vídeo, tá? Bom, mas sem enrolações, já dando início à nossa discussão, a gente estava entendendo que os 3 fatores, que são relevantes ali para a difusão são pressão parcial do gás, espessura da membrana e área de secção transversa. Mas como que a gente espera encontrar esse distúrbio? O que a gente identifica como sendo um distúrbio de difusão, O que é identificável e o que é raciocínio dentro dessa condição para a gente conseguir concluir que esse paciente tem ou não distúrbio de difusão para intervir de uma forma eficiente. Basicamente esse é o raciocínio da discussão de hoje, que é um raciocínio mais fisiopatológico, mas que ele é extremamente importante para você que conduz aí a insuficiência respiratória dos seus pacientes. Por isso que eu falo que hoje não é nem tanto uma aula de fisiologia, mas uma aula de terapia respiratória, uma aula de ventilação mecânica, uma aula de fisiopato, mas que não poderia ficar de fora dessa nossa discussão. Bom, vamos começar já de cara com a pressão parcial do gás, porque ela vai acontecer em condições muito específicas, como por exemplo as altitudes, A gente teve uma aula só sobre isso, só sobre pressão, tensão do gás, Torricelli, então vale muito a pena se você ainda não viu. Essa aula vai te elucidar muito sobre essa discussão, como a altitude vai diminuir a tensão do gás e vai diminuir a pressão alveolar desse gás, influenciando diretamente ali na difusão e na troca gasosa. Mas a gente não pode ignorar que algumas outras situações podem acontecer, como por exemplo as intoxicações, Quando há uma inalação e há uma mudança da concentração do gás oxigênio em vista da diluição desse gás em outros gases que estão ali diluídos e misturados por conta de uma contaminação aérea, dada uma fumaça, ou até mesmo algumas intoxicações que a gente não consegue ver, mas que também são gasosas, como por exemplo o monóxido de carbono. Toda vez que você tem ali uma mudança da concentração, porque há ali uma fumaça e há outros gases que fazem com que as concentrações das pressões mudem, obviamente tudo isso vai ter influência direta também sobre a pressão alveolar do oxigênio. Mas a gente não pode ignorar aqui um detalhe importante com relação ao monóxido de carbono, que é o CO, que é muito emitido ali pelos escapamentos dos veículos, que além do monóxido de carbono ele não ser um gás que deve estar ali, no entorno da nossa ventilação, mas por conta da fumaça do tráfego ele é muito recorrente aí no dia a dia nas garagens, na via pública. O monóxido de carbono ele tem uma altíssima afinidade com a hemoglobina, beleza? Isso vai afetar demais o processo, porque se ele tem mais afinidade do que o oxigênio, a hemoglobina vai captar muito mais esse monóxido de carbono e muitas vezes deixar de captar o oxigênio, tá? Então existe uma altíssima taxa de mortalidade em pacientes vítimas de intoxicação por monóxido de carbono, justamente pelo fato de haver uma grande afinidade. E existe um problema até paralelo a isso, que essa afinidade não vai aumentar só a captação, mas também vai dificultar a desconexão, vai dificultar que haja uma quebra dessa ligação entre o monóxido de carbono e a hemoglobina. Então existem aí
inúmeros casos, né, no passado principalmente, de pessoas que estavam ali na garagem fechada, com o veículo ligado, e aí acabaram não percebendo essa presença do monóxido de carbono, porque ele é inodoro, então você não sente o cheiro do monóxido de carbono, e ali pelo fato da garagem estar fechada e o carro estar ligado, a concentração do monóxido de carbono ali dentro ia aumentando, e muitos casais, por exemplo, que estavam ali na garagem, né, fazendo uns negócios aqui que o horário não permite a gente falar, acabavam aos poucos ali rebaixando e tendo uma parada respiratória e morrendo por hipoxemia dada pela intoxicação por monóxido de carbono, tá? Isso é muito grave, isso é muito preocupante, mas é extremamente importante a gente falar na questão de difusão. É óbvio, gente, que a altitude, a gente já falou sobre isso, mas uma das coisas que a gente tem que resgatar lá da aula das diferenças das tensões dos gases e dos torricellis ali na altitude é a medida terapêutica, né? Como a gente estava falando já anteriormente, sobre você aumentar a pressão alveolar entregando mais oxigênio. Então, quando você dá um fluxo de oxigênio ali, seja por um catéter, uma máscara, ou diretamente na via aérea, seja de forma não invasiva ou invasiva numa prótese traqueal, o que você está fazendo é, ao aumentar a concentração do gás oxigênio naquele todo, então quando você está ventilando seu paciente com uma FO2 maior do que a atmosférica, você está gerando um aumento da tensão desse oxigênio e, consequentemente, aumentando a pressão parcial desse gás, aumentando a pressão alveolar, promovendo mais troca gasosa. Essa é uma medida até terapêutica, né? A oxigenoterapia consiste nesse raciocínio. Então, o que a gente promove ali quando aumenta a FO2? É forçar mais troca gasosa. Mas isso também pode ser um baita indicativo aí de quão complexa tá essa troca gasosa, né? A gente sabe que o oxigênio ele não é tão solúvel quanto o dióxido de carbono, né? Então, quando você tem ali um distúrbio de difusão, o principal e o primeiro achado vai ser o distúrbio da oxigenação. Não tanto do dióxido de carbono. O dióxido de carbono vai começar a apresentar variações quando o distúrbio está muito grave, tá? Até porque ele é 20 vezes mais solúvel do que o oxigênio, então ele tem uma difusibilidade muito mais facilitada. Então, quando você tem um distúrbio de difusão, a primeira coisa que aparece para você ali de cara é uma alteração na oxigenação. E aí muita gente usa como base os parâmetros da análise gasométrica, né? A pressão arterial de oxigênio, a saturação arterial de oxigênio, ou até mesmo a saturação periférica, na oximetria de pulso. Só que não basta a gente analisar esses resultados. É importante entender sobre que condições esses resultados foram encontrados, né? A gente sabe, por exemplo, que a PaO2 ela varia ali em indivíduos jovens, saudáveis de 80 a 100, mas em condições de FO2 atmosférica, 21% arredondado, né? Ou até mesmo aquela PaO2 da idade, ela é em idosos saudáveis, mas com FO2 atmosférica. A partir do momento que a FO2 aumenta, indica que você está chegando naquele resultado com muito mais dificuldade, né? Então, peraí, eu precisei de mais oxigênio para chegar no normal? Então alguma coisa está alterada, alguma coisa está afetada e eu preciso entender. E até existe um cálculo bem comum na terapia intensiva, que é a relação PaO2 sobre FO2, né? Não confundam com índice de oxigenação, isso não é índice de oxigenação, tá? Essa relação que a gente rapidamente fala como relação PF, né? PaO2 sobre FO2, ela vem indicar sobre que condições a gente chegou nessa PaO2, né? Foi em condições normais ou não? E aí isso faz uma relação, né, que você divide a PaO2 sobre a FO2 já fracionada e vai te dar ali um valor em milímetros de mercúrio que indicam quão eficiente está essa troca, né? E a gente já é conhecido ali de normalidade, né? Que esperam-se valores acima de 400 como valores ótimos, acima de 300 como valores ok, bons, vai. E abaixo de 300 já distúrbios preocupantes, né? Que vão se agravando quanto menor for esse valor. Então, menor que 300 a gente considera um distúrbio de troca gasosa leve, menores que 200 um distúrbio de troca gasosa moderado e abaixo de 100 um distúrbio de troca gasosa grave. Lembrando que isso não é síndrome do desconforto respiratório agudo, tá? A gente não pode cravar a ARDS
só com um critério, que é a relação PF. E essa relação faz parte dos critérios? Faz. Mas a gente consegue cravar só com eles? Não, tá? Existem muitas outras doenças que levam o paciente a um distúrbio de troca, que vão ter baixa da relação PF, mas que não são síndrome do desconforto respiratório agudo. Então, muita atenção nesse detalhe. Bom, continuando aqui na nossa explicação, né? A relação PF, ela vai ser ali um termômetro da coisa. Se a coisa está muito grave ou não, né? Se esse distúrbio está muito relevante ou não. E a partir daí vem o nosso raciocínio se de fato o nosso distúrbio é de difusão ou outro distúrbio de oxigenação, dentre todas as causas, né? Que são difusão, hipoventilação alveolar, distúrbio de relação VQ ou alteração do 2,3 de fosfoglicerato. Bom, se for difusão, é necessário a gente ter ali a análise dos fatores, né? Primeiro, a pressão parcial do gás é um fator relevante, então questão altitude ou até intoxicação de outros gases, para a gente pensar nisso. Ou então a gente falar sobre área de secção transversa, que no caso vai ser relacionado, por exemplo, numa doença pulmonar obstrutiva crônica, no enfisema pulmonar, a perda de septos alveolares, a perda de sacos alveolares, indicando uma diminuição do número de paredes, pode ser um fator. Então a gente já vai levar em consideração esse fator como casuístico da hipoxemia. Ou, por exemplo, uma atelectasia, que vai diminuir a área e a chegada da ventilação nas membranas alveolo-capilares. Então isso também pode ser um distúrbio de difusão. Ou quando a gente está falando sobre espessura da membrana, né? No caso, por exemplo, do edema agudo de pulmão. E o edema agudo de pulmão, inclusive, que pode ser cardiogênico ou não, né? Mas que, em suma, vai gerar ali um extravasamento de líquido no interstício alveolo-capilar, com ou não inundação alveolar, mas que vai aumentar a distância para a passagem desse gás, né? E aí, esse raciocínio baseado no que a gente falou na aula passada, que vai ter a relevância não só do diagnóstico, mas da intervenção, né? Qual que vai ser a principal intervenção? Por exemplo, no caso do enfisema, a gente vai conseguir reconstruir ali as áreas pulmonares. Então a gente vai ter que entender que existe um grau basal ali de distúrbio, mas que obviamente muitas vezes esse paciente vai precisar de uma suplementação do oxigênio. Existem muitos pacientes pneumopatas crônicos que são dependentes do oxigênio para se manter uma saturação para segurança tecidual, né? Em vista de que nessa condição já se espera a não reconstrução estrutural de anos que foram destruídas. Já no caso, por exemplo, da telectasia, a reversão desse processo telectásico, que vai ser uma correlação tanto do achado clínico da hipoxemia, quanto da ausculta, quanto da imagem, a gente intervém ali e observa uma melhora da área da troca gasosa, consequentemente pelo ganho dos alvéolos. Agora, no edema agudo de pulmão cardiogênico, a gente também tem ali intervenções que vão pensar na causa desse edema agudo de pulmão. Ele é um edema agudo de pulmão cardiogênico. Então a gente está falando sobre um distúrbio relacionado ao aumento da pressão intravascular. Tá, então a gente precisa pensar em melhorar esse fluxo sanguíneo para desobstruir ali, diminuir o extravasamento de líquido na região alveolo-capilar, né? Então aí vai desde intervenções que vão diminuir a resistência vascular periférica, aumentar a eficiência da bomba do ventrículo esquerdo, diminuir o volume de líquido intravascular com diurético, ou até mesmo a pressão positiva, né? A PIP, que vai contribuir bastante ali para reaproximar o alvéolo do capilar. Mas eu queria falar bastante sobre isso, até para a gente entender alguns outros achados paralelos nesse detalhe, que existe na anatomia alveolo-capilar, principalmente não, né, detalhadamente ali no capilar, um receptor, que é um receptor chamado de justa capilar, o receptor J. E a função dele é justamente enviar via vago lá para o tronco encefálico, para o grupo respiratório pontino mais especificamente, a informação da distância entre o alvéolo e o capilar. E o objetivo dessa informação é justamente entender se o alvéolo não está comprimindo o capilar e atrapalhando o fluxo sanguíneo, ou se o alvéolo não está muito longe do capilar, aumentando muito a espessura da membrana e, consequentemente, a difusão. E isso afeta diretamente na intensidade da profundidade da inspiração. Então, como ele vai via vago uma informação aferente indicando a alteração da espessura da membrana,
ele volta ali, né, via frênico para o diafragma, a informação se você precisa aumentar ou diminuir a profundidade da inspiração. Isso é perceptível na avaliação do paciente, né? Então, quando a gente tem um paciente ali com uma inundação de membrana alveolo-capilar, até inundação de alvéolos, a gente percebe que o paciente não apresenta só uma hipoxemia com desconforto respiratório padrão, né? O que a gente percebe é um aumento da intensidade do esforço com uma inspiração muito profunda. Então a gente percebe uma hiperpneia, né? Que é uma inspiração muito profunda com uma frequência respiratória muito alta. E essa hiperpneia, ela pode ser uma característica de um reflexo de receptor J, que a gente chama de reflexo de hiperinsuflação de Hering-Breuer, tá? Então olha como esse achado ele pode ser um complementar ali na avaliação até para te indicar. Então, percebi, meu paciente tem um aumento da pressão arterial sistêmica, ele já não tem uma bomba ventricular esquerda muito eficiente. Uma hipótese aqui, né? Observe que esse paciente está tendo uma hipoxemia com desconforto respiratório franco, hiperpneia, na ausculta estertorando. Se for solicitada uma radiografia, vou perceber um infiltrado, uma congestão pulmonar absurda. Gente, isso é um sinal clássico ali de que você está tendo uma inundação e um aumento da espessura da membrana. E aí, nesse caso, né, a PIP ela vai ser muito favorável justamente para tentar reaproximar o alvéolo do capilar. É óbvio que a gente está falando especificamente aqui do edema agudo de pulmão cardiogênico. O não cardiogênico, que é a síndrome do desconforto respiratório agudo, aí entra em outros fatores, outras discussões, né? Se é pulmonar, extrapulmonar, se a gente tem um baby lung ou não. São muitos fatores que tem que ser levado em consideração. Até a responsividade da PIP vai ser algo relevante nessa discussão. Mas olha como é muito importante a boa avaliação e a associação de elementos, né? Então a gente estava falando aqui inúmeras vezes. Vou perceber uma hipoxemia, vou perceber um desconforto respiratório, mas a característica do desconforto pode me trazer já um achado particular. Eu estou falando de ausculto, estou falando de radiografia de tórax, tudo para fazer com que nós tenhamos ali a melhor e mais assertiva conduta para a solução desse distúrbio de difusão, tá? Por isso que eu tô falando que essa aula parece muito uma aula de terapia respiratória. É óbvio, gente, que aumentar a FiO2 é a primeira medida quando você tem uma hipoxemia grave, né? Então, na iminência de uma queda de oxigenação importante, a primeira medida é o aumento da FiO2, justamente para você promover ali um aumento da tensão do gás, o aumento da pressão alveolar e aumentar a troca gasosa à força, né? Com o objetivo de você conseguir garantir uma saturação para o paciente que vá diminuir o risco dele ter uma instabilidade clínica, uma parada cardiorrespiratória ou outra complicação associada. Mas essa medida ela não é uma medida definitiva, então é uma medida emergencial até que outra medida para se solucionar esse distúrbio venha e aí você consiga de novo voltar a FiO2 para os valores de normalidade, tá? Então a FiO2 ela é uma medida de resgate que tem como objetivo evitar que o paciente tenha uma complicação, mas é necessário a intervenção. E a intervenção adequada ela vem mediante o achado da causa. Então a gente está falando aqui sobre uma das causas de hipoxemia, sobre a difusão, né? Eu listei aqui nessa aula, inclusive, 4 causas: difusão, hipoventilação alveolar, distúrbio de relação VQ e alterações do 2,3 de fosfoglicerato. Só que aí a gente está falando sobre uma das causas. E uma dessas causas tem 3 fatores. Então olha como tudo é muito fragmentado e a nossa monitorização, a nossa avaliação, ela precisa ser muito precisa, porque aí sim a gente vai conseguir intervir de uma maneira eficiente e evitar que os nossos pacientes tenham grandes complicações, tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu não tinha pedido like antes, mas já dá o like aqui, já se inscreva no canal, porque novas aulas todas as quintas-feiras vêm. E é isso, gente. Fisiologia respiratória é algo complexo, mas não é um bicho de 7 cabeças e a gente consegue trazer muita informação enriquecedora com base aí das melhores literaturas que a gente tem sobre o assunto, tá bom? Quinta-feira que vem eu espero você na aula 9 do Fisiologia Respiratória. E é isso, gente. Valeu, muito obrigado e tchau. Yeah.